Olá pessoal, tudo bem com você? Eu tô aqui hoje para mais uma dica de Excel e na verdade essa semana são diversas dicas de Excel para você que vai fazer um teste de Excel na busca de um emprego. Muitas vezes você pergunta, o que vai cair um teste? Como que eu me preparo? Bom, acompanhe essa semana que a gente vai trazer diversas dicas para te ajudar a entender o que você deve estudar no uso do Excel. Vamos lá? Planilha na tela! Bom, pessoal, olha a nossa planilha aí. Então hoje a gente vai falar de teste de Excel. Tem aqui, pessoal, 4 planilhas que a gente vai abordar, né, o que normalmente cai. A gente vai começar com você que é iniciante, também vai dar algumas dicas do que conteúdo a gente vai trazer ao longo dessa semana. Essa semana a gente está trazendo para vocês 5 vídeos sobre teste de Excel, onde cada vídeo vai trazer um exemplo prático, né, que já foi aplicado em empresas para o processo de contratação. Tá bom? Então vamos lá, muitas vezes o pessoal pergunta, o que cai? O que eu estudo? Olha só, vamos pegar a planilha 1 aqui e apresentar para vocês, tá? Vou encolher aqui, ó, aumentar um pouquinho mais, tá? Todo mundo, pessoal, que vai fazer um teste de Excel, fala, ó, vem aqui o Excel, preciso que você faça um teste, tá? O que o pessoal analisa? O pessoal vai analisar a criação de tabela, se você sabe criar, formatar, se você sabe deixar ela com um formato mais padronizado. Se você vai, por exemplo, saber operações de cálculo, multiplicação, divisão, adição, subtração, potenciação, uso de fórmulas como C, PROC-V, CONT-C, isso mesmo, soma-C, são fórmulas que o pessoal usa, né, as funções do Excel na criação das fórmulas. Recurso do Excel, formatação condicional. O pessoal adora colocar uma perguntinha sobre a formatação condicional. Como que você coloca, por exemplo, para colorir, criar um indicador, tá? Recursos de formatação, as bordas, a formatação, enfim. Gráficos e tabela dinâmica. Então isso daqui, pessoal, são coisas que você precisa conhecer. Aí você vai falar, poxa, professor, eu sou iniciante. Se você é iniciante, você vai começar aqui, ó, criação de tabela. Você tem que saber criar uma tabela. Você tem que saber calcular e conhecer as primeiras fórmulas, tá? Todo iniciante tem que ter isso daqui já na ponta da língua, mas tudo, não. O principal, por isso que essa semana eu vou trazer esses vídeos para ajudar você a entender o que cai, o que estudar e trazer exemplos reais do que a gente já aplicou aí em processo de contratação, tá bom? Então vamos pegar aqui o exemplo 2, pessoal, vamos pegar a planilha 2, olha só. Isso aqui é uma pergunta que normalmente cai e é bem aberta, é para ver o processo de criação de uma tabela, olha lá. Elabore uma tabela com dados fictícios sobre análise de um faturamento de 2020 e 2021. Apresentando as variações como também a criação de um gráfico. Se está falando dados fictícios, você vai criar a tabela. Então, por exemplo, você vai pensar, puxa, como que eu vou colocar aqui? Vamos colocar aqui, ó, unidade, olha lá, ó, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Alagoas, Amazonas, Goiás, Rio Grande do Sul, tá bom? Aí ele fala 2020, 2021. O que ele quer? Ele quer análise de faturamento. Então são valores monetários. Então a gente vai colocar alguns valores aqui, ó. Você poderia colocar aqui, ó, 30 mil, não, vamos colocar 300 mil, 400 mil, olha só, 500 mil, olha lá. Conforme a gente vai alimentar essa tabela, a gente está fazendo já o que está sendo solicitado. Então muitas vezes o pessoal que não conhece Excel não sabe nem como montar isso, gente. E veja que para quem conhece, isso é algo muito simples, é algo muito fácil, tá? Então nessa atividade que está pedindo, é isso daqui, você tem que elaborar uma tabela, tá? O que o professor vai fazer? Eu vou colocar aqui o uso da função aleatório entre, para preencher para mim, tá? Ó. Ó, vou colocar aqui, vou arrastar, vou trazer para o lado, ok? Ó. Vou dar um Ctrl C e vou colar agora aqui como valores, né? Ó, pronto. Agora eu faço a formatação desses valores, ó. Aqui a gente coloca, né, ó, uma corzinha, ó lá, dando um aspecto, né, ó, da nossa tabela, enfim. Então isso daqui é o que é esperado, né? Deixa eu mudar a cor da borda aqui, a cor da linha. Pronto.
Pronto, agora está assim. Ok? Então veja, elabore uma tabela com dados fictícios sobre análise de um faturamento. Está aqui. Apresentando as variações, como também a criação de um gráfico. Então quer dizer, eu tenho que apresentar a variação percentual. Saber quanto que isso representa daquilo, ou saber o que? Se crescemos ou caímos. Como que eu faço? Olha lá, este faturamento dividido pelo faturamento anterior, menos 1. Então ele vai trazer esse número, vou clicar 2 vezes, ó, página inicial, e vou passar agora para percentual. Aumentar uma casinha decimal, ó. Aí a gente tem agora a informação que foi solicitada. E qual informação é essa, gente? Aqui a gente está sabendo, ó, se o faturamento caiu ou se o faturamento subiu. Aqui, por exemplo, em São Paulo, ó, o faturamento subiu 14%. E em Minas Gerais, ó, 1,1% de queda. Olha só. Bahia, ó, faturamento, ó, cresceu 4,9%. Então, isso que é solicitado. Então, a pessoa precisa saber como calcular isso daqui. Então, entra o quê? Aquela parte do cálculo. E agora o gráfico. Né? Como que você poderia fazer um gráfico desse? Você poderia pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, São Paulo, ó. Fazer aqui um gráfico bonitinho, ó. Aqui eu vou corrigir, ó, um detalhe importante. Opa! Até aqui, ó. Pronto. E nós temos agora aí, ó, o comparativo, né, ó, dos anos, né? Ó. Comparativo de faturamento. Ok? Aí depois você vai deixar ele com visual mais bonito, tá, gente? Só fiz aqui de exemplo para você ver o que, por exemplo, pode ser solicitado para um usuário que conheça pelo menos o básico de Excel, tá? Então, o usuário básico, ele tem que saber montar uma tabela, tem que saber fazer um cálculo e também tem que saber fazer um gráfico. Isso é o básico, gente. Aí você vai falar, poxa, perfeito, consigo fazer isso. Mas o que eu sempre sugiro para os nossos alunos da formação do curso de Excel Online? Para eles melhorarem isso. Não apenas entregar sim. Entregar sim, aquele usuário que, por exemplo, tem um conhecimento de Excel pode entregar. Mas para você entregar melhor, para você fazer isso diferente, aí é melhorar o visual da planilha, é melhorar o visual do gráfico. Enfim, aí você vai fazer a melhoria. Tudo bem? Pessoal, antes de continuarmos para a próxima planilha, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Quer aprender Excel com a gente? Faz o seguinte, clica no link fixado no primeiro comentário, www.cursodeexcelonline.com. Nosso curso aprende isso e muito mais, além de contar com o meu apoio para te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se, clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Tá visitando o site agora? Faz a perguntinha para nossa equipe no chat de atendimento. Tem cupom hoje? Quem sabe tem um cupom, uma oferta exclusiva para você começar a aprender Excel para ontem com a gente. Agora, vamos retomar. Bom, pessoal, então esse daqui seria o primeiro exemplo que a gente mostrou para vocês como que seria, né, esse nível de conhecimento. Então aqui, ó, envolveu criação de tabela, processo de cálculo e também envolveu a formatação e a criação de gráfico, tá? Olha só, então às vezes você fica pensando, puxa vida, não tem que saber isso. Tem que saber isso, gente. Vamos pegar a planilha 3. Olha a planilha 3 aqui, ó. A planilha 3 é um outro exemplo, né, ó, que vem pedir isso daqui, ó. É necessário saber o percentual de falhas relativo à produção, como também o percentual total de falhas. Então você tem uma tabela e você precisa saber calcular esse percentual. É o que a gente acabou de fazer, ó, igual esse valor dividido por esse. O que ele vai trazer? Ó, vai trazer esse número aqui, ó, 0,2, né, ó. E aí você vem aqui, ó, e passa para a porcentagem. Então ele verificou aqui, ó, que isso daqui corresponde a 3% de falhas, ok? Aí se eu passar a fórmula para os demais, a gente vai verificar aqui, ó, 5%, 2%, 2%, 4%, 5%, 3%, 5%. Aqui nós temos agora os índices percentuais de falhas, ok? Ele pediu aqui, ó, o percentual total de falhas. Se eu estou falando de total, eu estou falando que você precisa fazer o quê? Uma soma deste intervalo, olha só, e uma soma deste intervalo. Repare que eu estou fazendo, ó, de dois modos, utilizando a função soma e também utilizando o atalho. Aí o que eu faço?
Aí você vem aqui e faz o cálculo. Ó. Isso dividido ó, por isso. Opa! Aqui, ó. Isso dividido por isso. Então é uma análise do total. Então, olha só, qual que é o percentual de falhas? 3,3% no geral. Tudo bem? Com base nisso, você consegue verificar ó, quem que ficou acima e quem que ficou abaixo deste valor. E aí depois é só formatar a tabela, né? Ó, você vai lá, ó, formata a tabelinha bonitinho, faz aí ó, o modo que você achar mais, né, ó, mais adequado, enfim. Aí é aquilo, né? A gente sempre deixa para você aí depois aplicar esses recursos. Mas é importante que você conheça esses recursos para você entregar algo bonito, profissional e algo que fique fácil em entendimento da informação, tá? Aqui, por exemplo, a gente verifica que ó, o percentual de falhas total é 3,3%. Bacana, né? Aqui poderia até colocar uma outra análise, verificar quem que está acima ou abaixo do índice de percentual total. Olha só. E aí você depois poderia criar uma coluna de status, por exemplo. Tudo bem? Então aqui envolveu o quê? A formatação da tabela, envolveu a fórmula de cálculo, envolveu aqui as funções do Excel para você conseguir realizar essa atividade. Tudo bem? Vamos agora para o último. Olha só, o último, professor. Sim, o último. Por quê? Porque ao longo dessa semana, vamos contar para vocês, né? A gente vai trazer mais vídeos. Amanhã mesmo vai ter PROC V. Na quarta-feira eu acho que é função C e quinta é sobre gráficos. E na sexta, uma surpresa, tá bom? Então essa semana de segunda a sexta você vai ter diversas dicas para vocês estudarem, para se preparar para uma entrevista, para um processo de seleção, usando aí o conhecimento básico e que você realmente precisa estudar em Excel, tá bom? Olha essa daqui, pessoal. Sabendo o tempo médio de atendimento dos atendentes, a TMA, solicito o tempo médio de atendimento de cada analista em minutos, como também o tempo médio de atendimento no geral. O tempo está como aqui? Em segundo, professor. Então você precisaria converter isso em minuto, professor. Então quer dizer, teria que estar tempo em minuto. Como que você faz isso? Aí tem dois modos que você pode utilizar, ok? Se você usar a função converter, ok, ó, aí você tem um número aqui. E aí você pega aqui, por exemplo, ó, vamos pegar aqui, ó. Vamos ver, cadê? Aqui, ó. Segundo. E aí eu vou passar para minuto, ó. Olha o que ele faz. Ele fez a conversão, ó. Se eu clicar, eu tenho agora aqui, ó, 326, 5,43. Por exemplo, né, ó, você que deve estar dando, ô professor, se fosse 120, ó, 120 vai dar 2 minutos, ok? Então você poderia pensar desse modo para ele fazer esse tipo também de cálculo para fazer essa conversão, tá? Alguém pode pensar, mas professor, eu poderia utilizar uma fórmula de cálculo? Por exemplo, pegar esse valor, dividir ele por 60? Sim, olha só, uma outra linha de raciocínio. Também vai dar certo. Aí você vai falar, poxa, tem mais outra? Tem. Pior que tem, gente. Se eu pegasse, ó, isso daqui, ó, e dividisse, ó, vamos pegar esse daqui, dividir ele por 60 e depois dividir por 24. Agora eu vou lá na página inicial, eu vou colocar isso daqui, ó, em formato de hora. Vamos pegar a hora aqui, ó. O que ele está apresentando aqui pra gente, ó? Olha lá, 5 minutos e 26 segundos. 5 minutos e 6 segundos. Olha lá. Então, se eu colocasse aqui, ó, 120, daria 2 minutos. Ok? Mas, professor, isso daí não está colocando a hora? Ora, você está pensando assim. Não tem problema. Você poderia entender que está como 2 horas. Como que você poderia fazer a correção disso? Você vem aqui, ó, divide por 60. Então, eu vou dividir o tempo por 60, 60 e logo depois por 24. Ao dar o Enter, você teria aqui também, ó, em minutos aquele tempo. Então, veja que tem que, por exemplo, para esse tipo de solução, teria 3 modos que você poderia apresentar, ok?
E esses modos, né, vão conseguir responder aqui, ó. Sabendo o tempo de atendimento, solicita o tempo médio de atendimento de cada analista em minutos. Então quer dizer o seguinte, eu teria que pegar aqui o Marcos e a Renata, correto? E aí aqui, ó, vamos trazer isso aqui para cá. Eu teria que tipo um soma C, ó. Somar, ó. Esse tempo aqui, ó. Né, ó. Mas eu tenho que pegar aqui o Marcos. Aí eu vou pegar o critério do Marcos e vou pegar o tempo em segundos nesse instante. Ok, ó? Então ele vai dar esse tempo aqui. Só que, você está vendo esse tempo aqui? Ele quer o tempo médio. Então isso aqui seria o tempo total. Se você fizesse média C, você teria agora o tempo médio dele. Então olha lá, Renata, média C, você pega aqui, ó, pega o analista, em seguida passa o critério e por fim você passa o tempo em segundos. Olha só. Então esse aqui é o tempo em segundos, é o tempo médio, ok? E como que ficaria o tempo em minuto? Você poderia utilizar este cálculo, né, ó, igual esse daqui dividido por 60, né, ó. Ctrl C, Ctrl V, vou colocar aqui o outro. Ou ainda, pega isso daqui, divide, né, ó, por 60, divide por 60 e depois divide por 24. Vai dar esse número decimal. Vou clicar e arrastar. Página inicial, passa ele para o formato de hora. Aí você sabe que o Marcos tem um tempo médio de atendimento de 2 minutos e 41 segundos e a Renata de 3 minutos e 11. Mas, professor, e no geral? No geral, você também poderia fazer a mesma coisa, só que aí, no caso, é mais simples, né? Ó, você bastaria somar os tempos, né? Ou fazer a média, né? Faz a média aqui, ó. A média dos tempos em segundos, ok, ó? E aí aqui depois você passa a fórmula para os demais, ó. Então, no geral, o tempo médio de atendimento é 2 minutos e 56. Olha só. E lógico, entra depois a parte de formatação dessa tabela para você deixar, né, caprichada. Mas o que é importante de você entender que às vezes você vai fazer um processo de seleção, não existe apenas um único tipo de resposta, mas sim diversos modos. E é isso que a gente analisa. Vou tentar entender o que a pessoa está me apresentando. Então, alguém poderia apresentar desse primeiro modo, outra pessoa poderia utilizar o segundo modo, uma outra pessoa poderia pensar no terceiro modo. E isso é muito bom, não é ruim. Por quê? Porque a gente conhece, está verificando com a pessoa o que ela realmente conhece de Excel e como que ela faz o seu processo de cálculo, como que ela trabalha com isso, ok? Então é muito importante você conhecer o Excel, que vai te ajudar bastante aí no teu dia a dia, ok? Bom, pessoal, hoje nós falamos aí com algumas planilhas do que cai, do que você precisa estudar. Amanhã, né, ao longo da terça, quarta, quinta e a sexta, a gente vai trazer outros vídeos dando diversas dicas no uso de funções e também com exemplos práticos reais, que já foram aplicados em empresas, né, para fazer a contratação de funcionários. Então, fique ligado, fique ligada, que essa semana vai ser teste de Excel para entrevista de emprego. Tudo bem? Bom, pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! Obrigada, professor Michel, pela sua didática em passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigado por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando ao senhor e sua família. Muito obrigada. E olha, recomendo seu curso, super recomendo a todos que me procuram.